Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto, de quem dormiu uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam, ainda na indolência de neblina, as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra livre. Oi, eu sou a Nayara e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Cortiço, o exemplar da estética realista naturalista, escrita por Aloysio de Azevedo em 1890 e narrado em terceira pessoa. Cortiço é um romance de Aloysio de Azevedo e ainda é referido como destaque nas histórias literárias. O romance foi escrito em um grande período de transformações da área urbana do Rio de Janeiro, captadas ali como um registro cru do naturalismo que rejeitava qualquer forma de idealização do real. A idade é observada numa perspectiva científica e se distancia da idealização romântica e faz um retrato fiel da sociedade, até o seu pior lado. O naturalismo é uma radicalização do realismo, onde mostra que o indivíduo ele é determinado pelo ambiente, e é onde há a animalização do ser humano e a aproximação entre a literatura e a ciência. Os romances naturalistas resultam num diálogo vivo e verdadeiro, já que tratam abertamente sobre o sexo e a língua realmente falada. O Cortiço tem como cenário uma habitação coletiva, e o comportamento dos personagens se baseia com a relação com o meio, a raça e o momento histórico pelo qual o livro está passando. O romance busca, além de relatar a luta diária pela sobrevivência dos moradores do Cortiço, demonstrar como o meio pode causar uma má influência no homem, personagens que mudam o seu comportamento por conta das suas relações sociais. Entra então um processo de decadência física e moral, o qual esse processo de decadência acaba atingindo alguns moradores do Cortiço. E agora, falaremos um pouco das personagens, as quais, mesmo que sejam muitas e algumas bem complexas, possuem sua relevância e significado dentro da história. A história se inicia com João Romão. João é um português ambicioso, dono do Cortiço da Pedreira e vive em rumo ao enriquecimento, representando o capitalista explorador. Bertoleza Quitandeira, escrava de um velho e vizinha de João Romão, sendo também a sua quitanda a mais bem afreguesada. Em oposição a João, surge Miranda, um comerciante português bem estabelecido que mora num sobrado aburguesado ao lado do Cortiço. Dona Estela é mãe de Zulmira e é a esposa infiel do português Miranda. Zulmira é filha de Estela e Miranda, tinha 12 para 13 anos, pálida, magra e com a face levemente pintalgada de sardas. Rita Baiana era uma mulata sedutora de grande carisma e alegre, sendo um objeto de desejo da maioria dos homens do Cortiço. Firmo era capoeirista, um gastador vadio, galanteador e presunçoso. Jerônimo era um português dedicado, forte e trabalhador, que administrava a pedreira de João Romão. Piedade era esposa de Jerônimo, submissa, honesta, forte e bem acomodada com tudo e com todos. Leoni era uma prostituta e não dava influências muito boas para as mulheres do Cortiço. Pombinha era uma moça bonita, discreta, educada e pura, com os modos de menina de boa família, a qual representava o oposto de Rita Baiana. Dona Isabel era mãe de Pombinha e seu maior sonho era ver a filha casada. Botelho era um senhor antipático que havia sido empregado do comércio e corretor de escravos. Foi rico, mas perdeu tudo, e hoje se encontrava comido de desilusões. Marciana era uma mulata velha com mania de limpeza, a qual, quando tinha raiva, limpava a casa. Florinda era filha virgem de Marciana, tinha 15 anos, pele de um moreno quente, lábios sensuais e dentes bonitos. Leandra era uma portuguesa feroz conhecida como a Machona, por possuir braços grossos e peludos e por não possuir um jeito muito afeminado. Paula era uma cabocla velha, extremamente feia, grossa e triste, a qual era chamada por todos de bruxa. Leocádia era uma portuguesa pequena,
esposa de Bruno e com uma fama terrível de leviana entre suas vizinhas. Bruno, além de marido de Leocádia, era ferreiro. Augusta era uma brasileira branca, honesta e casada com Alexandre, os quais tinham muitos filhos. Alexandre era um mulato de 40 anos, soldado de polícia, que usava um grande bigode preto e também estava sempre bem vestido. Albino era um lavadeiro homossexual, confidente e melhor amigo das lavadeiras do cortiço. E Libório era um habitante miserável, pão duro e solitário. Por ser o dono, João Romão está sempre ligado ao cortiço, ou seja, quando o cortiço estiver em suas melhores, João Romão estará junto, e quando o cortiço estiver lá embaixo em suas piores, João Romão também estará junto. Isso deixa meio questionável, porque dentro da história, o escritor gosta de dar vida às coisas inanimadas, ou seja, o cortiço fica meio questionável se ele é um personagem ou não, e se ele é um personagem, ele seria o principal da história. E agora eu vou falar de alguns personagens secundários de Cortiço. Tem Valentim, que é filho de uma ex-escrava de Dona Estela, a qual Dona Estela tem muita afeição, tanto que em uma briga entre Zulmira e Valentim, ela prefere proteger o Valentim. Henrique também, filho de um fazendeiro rico, qual gerava muito lucro para a casa do Sr. Miranda. Ele estava hospedado na casa do Sr. Miranda para terminar o seu curso de medicina. Henrique era cheio de acanhamentos de menina, muito delicado, dedicado aos estudos e, além disso, não saía muito de casa. Juju é a afilhada da prostituta Leone. Delporto, Pompeu, Francesco e André eram imigrantes italianos que residiam no Cortiço. Aloysio de Azevedo foi um dos primeiros a caracterizar literariamente a figura do imigrante italiano no Brasil. Porfiro era um mulato capoeirista, amigo de Firmo. O Pataca, durante a história, se torna um cúmplice de Jerônimo. Maria das Dores, conhecida como Das Dores, era filha de Leandra e havia separado seu marido e agora residia numa casa à parte por volta dos seus 25 anos. Tinha Neném, filha de Leandra, que tinha por volta dos seus 17 anos e era uma empregada. Ela era franzina e forte e tinha orgulho da sua virgindade. Por último, Agostinho, que também era filho de Leandra e o mais levado deles. Se não gritava tanto quanto sua mãe, ele gritava mais do que ela. Bom, a grande questão levantada pelo escritor esteve relacionada com a raça, o meio e a história, no que o meio influencia diretamente o comportamento de suas personagens. Assim, a degradação e a decadência do ser humano podem ser explicadas pela mistura de raças, que, segundo Aloysio, levam à desordem. A desigualdade social é um tema muito explorado, a qual é reforçado por meio das diferenças sociais e históricas dos indivíduos envolvidos. Trata-se, portanto, de um retrato revelador da sociedade brasileira em meados do século XIX. O cenário é descrito com toda a sua sujeira, podridão e desordem, com uma intenção crítica, com o intuito de mostrar a miséria do proletariado urbano. O livro acaba sendo similar a uma novela, com muitas relações sociais, muitas polêmicas, muitas fofocas, o que te traz aquela vontade de ler mais e aquela curiosidade de ver onde aquela história toda vai parar. No final, ainda traz aquele finalzinho melancólico que para um adolescente pode ser muito pessimista, uma visão muito pessimista da literatura, mas a leitura ainda assim é muito recomendada, principalmente por trazer uma consciência maior a respeito das relações sociais e pela riqueza em retratar a sociedade e seus valores, ou até mesmo a falta deles. Olha, meu nego, quero te dizer. Para mim, escravidão até parece que é literatura, que é mentira pura, essa paixão cruel de perdição, mas não me diga que não tem acabou bem no meio meu nego, assim eu me comovo. Agora não é essa coisa que me desafina, enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. Uma vontade numa danada, uma saudade numa danada. Uma saudade da danada me chama, maldita de Rita vai danar.